Shalom para você que acaba de acessar esse vídeo. Nós estamos agora em Apocalipse capítulo 11 e vamos considerar nesse momento o versículo 4 ao versículo 7 e nós temos algumas perguntas aqui também para respondermos. Nós percebemos na leitura inicial que essas duas testemunhas são chamadas aqui por Deus de oliveiras e também são as duas oliveiras e os dois candelabros. O que isso significa para o nosso contexto de estudo na linguagem figurada de Apocalipse? Nós também vamos ver algumas características desse monstro que sai do abismo, ou da besta que sai do abismo. Nós vamos conhecer o caráter da besta, do anticristo, no período da grande tribulação, no momento que ele for revelado. Essas e outras perguntas também estão embutidas aqui. Por exemplo, nós às vezes questionamos onde está Deus, e nós vamos resolver essa aparente contradição que nós passamos na vida quando nós encontramos aí nesse livro a aparente contradição das duas testemunhas. Em um momento nós vamos perceber que Deus diz que ninguém pode ser contra elas. Em um outro momento é dito que o anticristo vai vencê-las e elas vão ficar estiradas numa praça de maneira vergonhosa. Nós vamos responder essa aparente contradição nesse estudo. Vamos para a nossa vinheta e logo em seguida nós vamos para o nosso estudo. Essas são as duas oliveiras e os dois castiçais que estão diante do Deus da terra. Ou seja, aí está dizendo que esses dois profetas são ungidos do Senhor, eles são autorizados pelo Senhor para pregarem a mensagem do arrependimento. E essas duas testemunhas terão a proteção do Deus Todo-Poderoso, que é chamado aí o Deus da terra, falando do governo mundial, a soberania de Deus. Deus continua no controle de todas as coisas o tempo inteiro. Versículo 5 diz: E se alguém lhes quiser fazer mal, fogo sairá da sua boca e devorará os seus inimigos. E se alguém lhes quiser fazer mal, importa que assim seja morto. Versículo 6. Estes têm poder para fechar o céu para que não chova nos dias da sua profecia, e têm poder sobre as águas para convertê-las em sangue e para ferir a terra com toda sorte de pragas, todas quantas vezes quiserem. Essas testemunhas não apenas proclamam a palavra de Deus, como também realizam as obras de Deus e milagres de julgamento, nos trazendo à memória tanto Moisés quanto Elias. Naquela época da grande tribulação, Deus levantará dois grandes profetas que, cheios de poder e autoridade de Deus, anunciarão a mensagem do juízo com o mesmo poder e operação de maravilhas como aqueles dois grandes homens de Deus no tempo em que estiveram aqui na terra. No Antigo Testamento, Moisés converteu as águas em sangue e Elias fechou o céu para que não chovesse. Ferir a terra com toda a sorte de pragas lembra Moisés ferindo o Egito com as 10 pragas enviadas àquela nação, lá em Êxodo capítulo 7. Moisés, mesmo sendo perseguido pela espada de Faraó, Deus o conservou com vida até o dia de sua partida para a eternidade. Elias foi também preservado por Deus da fúria de Jezabel. O mesmo acontecerá com os dois personagens do Senhor. Serão guardados em vida durante 42 meses, ou seja, 1260 dias. Depois devem morrer para que o seu testemunho tenha um maior valor. É assim a nossa vida. Às vezes nós passamos por aparentes derrotas, mas apenas aparentes, porque Deus está sempre no controle, sempre nos protegendo e fazendo com que todas as coisas cooperem para o nosso bem. Às vezes Ele permite situações adversas, caóticas, terríveis aos nossos olhos, mas do ponto de vista dele, a maneira com que ele está trabalhando o nosso caráter, solidificando a nossa fé. Versículo 7. E quando acabarem o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhes fará guerra e os vencerá e os matará. Veja que é dito a besta que sobe do abismo. Embora tenhamos nos referido já tantas vezes ao personagem a ser estudado, no capítulo 13, a besta, esta é a primeira das 35 menções desse nome no Apocalipse. A expressão sobe do abismo, entretanto, desde já revela a origem do seu poder. O rei do abismo, é assim que ele é. O anticristo se queixa em aversão à pessoa de Deus que esses dois profetas tinham atormentado os que habitam sobre a terra. A besta, portanto, tem todas as características de um homem mau. Faraó queixou-se de Moisés por causa do povo de Deus.
E Acabe chamou o profeta Elias de o perturbador de Israel. É evidente que durante seu testemunho, nos 1260 dias, essas duas testemunhas estarão cercadas em oposição por magos e encantadores, agentes do anticristo. No Egito, Janes e Jambres, os dois magos de Faraó, resistiram a Moisés. Por magia negra, produziam vários milagres operados por Moisés. Só depois que Deus capacitou Moisés para realizar milagres que eles não puderam reproduzir, que eles se calaram. Elias sofreu também a oposição dos falsos profetas de Baal. Até hoje, nós, o povo de Deus, sofremos perseguições daqueles que odeiam a Deus, daqueles que rejeitam a palavra de Deus. Fica evidente, portanto, que o que existiu nos antigos impérios mundiais existirá aqui também no governo cruel do homem do pecado. Ele estará cercado de bruxos e encantadores do mal. Finalmente, a besta matará as duas testemunhas. Elas cairão onde caiu o seu Senhor. Seu martírio ocorre somente depois que terminam de testemunhar. Os servos obedientes de Deus são imortais até concluírem seu trabalho. A besta, o anticristo, está no poder e deseja assumir o controle do templo, mas só poderá fazê-lo depois que as duas testemunhas estiverem fora do seu caminho. Deus permitirá que o anticristo as execute, pois ninguém será capaz de lutar contra a besta e vencer, conforme está profetizado em Apocalipse 13, versículo 4.